Estação Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário de Maurício Carrilho. Apresentação Matias Pinto. Produção Gabu e Marcos Ferreira. Técnica Babiton Leão. Salve, salve, gente boa! Esse é o Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário do mestre Maurício Carrilho. Sejam bem-vindos a esse encontro de música brasileira. Eu sou o Matias Pinto, coordenador aqui da Oficina de Choro de Porto Alegre, mas hoje, para vocês, o locutor deste programa, né? Estou aqui mais uma vez hoje com o professor Maurício Carrilho, o compositor do nosso programa. O Maurício, que além de compositor, arranjador, produtor musical, pesquisador, violonista, né, e professor, é uma das pessoas que fazem ponte entre as gerações do choro, né? Não apenas por ter convivido com os principais nomes do choro, mas também por trabalhar como difusor da linguagem do choro, né? Pesquisando, tocando, gravando e lecionando choro em todos os lugares do mundo, né? No programa passado, a gente conversou um pouco sobre a vida do professor Maurício, mas sobrou muito assunto, né? A coisa foi longe, a gente, enfim, teve que enxugar um pouco, mas tem muito assunto. A gente vai ter um assunto do ano inteiro ainda, para conversar sobre essas músicas que ele anda fazendo diariamente. E hoje a gente vai pontuar algumas questões assim, sobre o universo do choro. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo beleza? Prazer estar aí com vocês de novo. Legal. A gente pode começar com música hoje aí? Vamos embora. Então tá. Então a gente vai ouvir o choro sambado Balacochê do Cavaco. Vamos, Babiton. Puxa para nós aí.
Nossa, essa é o Balacoxia do Cavaco, homenagem à querida professora Luciana Rabelo, nossa rainha do choro, imagina, uma grande personalidade. Eu fui pego aqui de surpresa, na verdade, eu tô com um roteiro e tal, mas como eu tinha ouvido as músicas aí com antecedência, é um choro sambado, mas está em 3, né, professor? É um choro ternário isso aí, isso mesmo. É um choro ternário. Uma pergunta, assim, fugindo totalmente do nosso planejamento, os roteiristas aqui vão querer me matar, mas alguém já tinha pensado nisso antes de ti? Nessa coisa de fazer, por exemplo, um choro sambado em 3. Alguém já tinha desenvolvido isso? O Cristóvão tem uma música que chama Os Três Chorões, que é um choro em 3, um choro sambado. E aí, e foi por causa dessa música do Cristóvão é que eu fiquei curioso de compor choro em outros compassos, né? E aí eu fiz em 3, como ele tinha feito, depois em 5, em 7, em 9. Em 9, não o 9 ternário, mas o 9 assimétrico, né? Sim. 5 mais 4. 5 mais 4. 13, 11. Aí eu fiz uma porção de compassos diferentes e foi uma experiência muito legal. Agora, nesse anuário eu tenho feito, né? Acho que eu já fiz em 7, em 5, em 3, 2 em 3. Isso eu acho que é o segundo em 3. O pessoal que tá... Bom, aproveitar aí que o Matias deu uma congelada aí. Esse lance do choro em compassos fora do 2x4, que é o compasso que normalmente é usado, né? Acaba que outras pessoas, depois que eu lancei o disco Choro Ímpar, foi feito em 2007, só com choros compostos nesses compassos ímpares, muita gente começou a compor também nesses compassos. Né? Eu inclusive, nas aulas de composição da Casa do Choro e da Escola Portátil, eu trabalhei isso com os alunos e teve uma turma que fez choros muito bons nessa... Eu lembro de um choro do Glauber Seixas, em 7, que foi gravado pelo grupo que ele fazia parte, a Camerata Brasilis. Voltei aqui, gente. Desculpe aí, a culpa é da operadora aqui. Eu estava falando da recomendação, quase que a obrigação, todo mundo ter que ouvir o Choro Ímpar, né, disco do Maurício. E Maurício, um comentário só sobre essa questão. Quando a gente está falando de uma linguagem, né, não apenas um gênero musical, uma linguagem musical, eu acho que uma das grandes certezas disso, algo que afirma, assim, que faz a gente ter certeza, quando a gente ouve o disco Choro Ímpar, a gente vê essas músicas em outros compassos, mesmo mudando o chão da música, né, que é aquele chão dos compassos do choro, a gente está ouvindo o choro. Então é uma coisa assim que a gente ouve o choro e opa, isso aqui é um idioma mesmo, porque mesmo indo para aqueles compassos, um mais maluco que o outro, né, e continua soando o choro, né. Para mim foi uma das... Olha, isso aqui é realmente uma linguagem do choro. Eu perdi um pouquinho da tua fala aqui, eu estava falando do choro, disso mesmo, do choro ímpar e das pessoas que começaram a compor, citando um choro que eu gosto muito do Glauber, que é um choro em 7, que é muito bom, que ele fez durante os trabalhos da aula de composição lá da Escola Portátil e outros autores. Tem muita gente compondo bem, né, em compassos ímpares. Perfeito. Então tá, a gente está ouvindo o Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário, né, o programa que acompanha as composições diárias do professor Maurício Carrilho no ano de 2021, o 5º anuário do professor, aqui na Estação Democracia. Né? Quem está acompanhando aqui também pode acompanhar a programação da rádio, né? O programa Bom Dia Democracia, com Paulo Tim e Bapton Leão, promovendo o espírito republicano através da defesa da informação como um direito de todos. Deixando bem informado com análises críticas dos principais assuntos do dia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Fique bem informado aqui na rede Estação Democracia.
Sobre a pauta do dia, então, professor Maurício, o Rio de Janeiro sempre teve gente, né? Sempre teve violonistas que viveram no Rio, não só cariocas, mas violonistas que desenvolveram a carreira no Rio, como o João Pernambuco, o Canhoto, o Garoto, né? E o em São Paulo, no Rio, mas o Dino, Meira, entre tantos. Qual é o papel deles na história do choro? Esses caras foram fabulosos, né? O João Pernambuco, tem uma história bonita dos caras que vêm do Nordeste, né? Dos violonistas nordestinos. O João Pernambuco, Meira, que também era de Pernambuco, de Pau d'Alho, e que foi professor de muita gente importante para o violão, além de ter sido um músico que atuou com os maiores intérpretes da música brasileira, tanto da música instrumental quanto da música vocal também, né? Acompanhou quase todos os cantores. E depois teve essa turma mais moderna, que veio o Garoto, né? Garoto, Laurindo, que foram pessoas que deram uma contribuição assim, para o desenvolvimento da linguagem do violão e da harmonia aplicada ao choro, né? Que foram pessoas assim também fundamentais para o desenvolvimento dessa música. Lindo demais. A gente vai ouvir agora a polca Rabugento, né? A gente está falando nos dias, então a polca feita no dia 30 de janeiro, né? Feita em homenagem ao Fernando Toshi. Quem é esse personagem, professor? Antes da gente ouvir. O Fernando, vocês sabem que eu estudei medicina antes de ser músico profissional, né? Então, ele foi meu colega de turma na faculdade de medicina e ele é um bom violonista também. E a gente tocava violão, era um dos poucos parceiros da medicina que faziam música também. E ele é meu médico. Hoje ele é meu médico. De ser meu amigo há mais de 40 anos. Então, no Choro Ímpar tem um 33, que é em homenagem a ele também. É a segunda música que eu faço. Nossa. Ao Fernando Toshi. Vamos lá então, Babiton, toca a polca Rabugento para nós, por favor.
rabugento, então, a posição do professor Maurício Carrilho. E tem uma situação específica do Rio de Janeiro, capital, assim, reunindo tudo que é gente, tudo que é cultura, tudo que era o Brasil, né? Sobretudo na década ali de 30 a 60, também é a época do rádio, né? Que, para quem não conhece, o rádio exercia um poder assim, de comunicação né, principal. Daí acontece que os regionais ali começam a acompanhar essa gente toda e esse vasto, né, caminho de diferentes músicas, né? A gente fala da música de carnaval, do machixe, até do samba, e músicas do Nordeste também, como a gente tinha citado agora desses violonistas. Como é que isso aglutinou, professor? Quem é que acabou aglutinando isso? Foi a coisa dos regionais se juntando? Foi o que transformou e criou essa bola, né, esse ambiente que é o choro, que é esse complexo que a gente chama de choro? Pois é, eu acho que tem duas coisas para a gente ver. Uma é que realmente o Rio, como capital, e que abrigava e recebia gente do país, de todo o país, né, de todas as regiões do país, acabava que, através de sua rede de várias estações de rádio importantes, né, inclusive a Rádio Nacional, que era uma rádio assim, com poder de penetração mesmo, que chegava, né, as emissões da Rádio Nacional chegavam no país todo. Então, através dessas rádios, essa música voltava para os lugares de onde aquelas pessoas, de onde elas tinham vindo, né? Então, você atingia o público do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, que vinham para o Rio de Janeiro. E isso é uma coisa. A segunda é que o choro, muito antes de existir rádio, de existir gravação, de existir tudo isso, já era uma música cultivada, tocada e composta em todas as regiões do país. A gente, inclusive, fez um trabalho, uma série de gravações que resultou em 9 CDs, que chama Choro Carioca, Música do Brasil, mostrando isso, mostrando como grandes compositores de choro já existiam em todas as regiões do Brasil, ainda no final do século XIX. Então, muito antes de se ter a circulação da informação pelo rádio ou pelo som das gravações, que começaram em 1902, sim, essa música já era composta em todos os lugares. A gente tem no Rio Grande do Sul, né, um time assim, de primeira qualidade de chorões, né? Dá para a gente dizer que o choro provocou os regionalismos que vieram depois, que nem o regionalismo aqui do Rio Grande do Sul, o frevo, né, que é uma coisa que é posterior à turma do choro no Nordeste. Então, acho que ele serviu como base para esses músicos, quem sabe? Certeza. Eu acho que com certeza, né? Todas as músicas criadas a partir da década de 40, 50, tiveram, e mesmo antes, até o próprio samba, tem uma influência da linguagem do choro, né? No caminho harmônico, na forma de tocar, porque os músicos de harmonia que trabalhavam tocando essas músicas, eles eram músicos de choro, né? Eles eram do regional, né? Que era aquela formação versátil, que tocava qualquer coisa, qualquer gênero, né? Então, eu acho que... Legal demais. Gente, hoje eu tô avisando, ó, já tô vendo legal aí o violonista Guilherme Lamas, tô vendo a audiência chegando aí. Teve um alô do Leandro, né? Do Leandro Oliveira, grande flautista e compositor. Que legal. Grande flautista da nova geração, aí, grande músico. Aí, o Leandro Cândido e o Lédio César também. Eu tô, assim, eu prometi no programa passado que a gente chamar para a audiência, façam as perguntas da audiência também, e, enfim, a gente também trocar um pouco com quem está assistindo. E quem está assistindo, ouvindo, né, compartilha também o programa para a gente chegar nessa turma do choro aí que ainda não conheceu, que não ouviu, ainda não pôde ouvir. Esse programa que vai todo ano acompanhando, né, as composições diárias do Maurício Carrilho, o anuário do professor Maurício Carrilho, e que a gente vai continuar ouvindo agora através do choro Pertinaz, ao amigo violonista e compositor Ricardo Freitas, que após a música o professor vai dizer um pouquinho quem é o compositor Ricardo Freitas. O Babiton então vai tocar para nós agora o Pertinaz.
A gente acabou de ouvir o Pertinaz, o choro do professor Maurício Carrilho, aqui na Rádio Estação Democracia. Eu sou o Matias Pinto, coordenador da oficina de choro aqui de Porto Alegre, e para vocês, o locutor aqui do Choro Nosso de Cada Dia. E avisando também a nossa audiência aí que o programa fica disponível, né, nas páginas da Casa do Choro, que está transmitindo, agora que está ao vivo também. Ele fica, né, salvo, e quem quiser ouvir e depois está disponível na página da Casa do Choro. A música erudita e o choro, né? Isso é esse é um pano para manga enorme. Hoje mesmo eu estava vendo aquelas discussões de internet, sobre a dificuldade da turma do choro em ingressar na universidade, nos cursos de universidade, nos mestrados, né, nos doutorados, levando a música brasileira. Tu viu, professor? Eu vi. Ele, inclusive, ele me citou ali. Eu vou escrever para ele. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu cheguei a entrar para o curso de composição, mas era tão louco a situação de hostilidade com a música popular na universidade, na época, em 78, que era proibido tocar violão lá, não podia tirar o violão do estojo. Era inacreditável, entendeu? Era uma coisa parte institucional difícil. E a discussão acabou seguindo na internet. Quem quiser depois ver, vai lá na página do Elias Barbosa, que é um grande compositor de choro aí, e ele não passou no mestrado de composição porque ele queria levar o choro, né? Daí várias discussões, e bem assim, até bem ambientada, não foi aquela coisa de internet que geralmente acontece, mas assim, com vários argumentos. Mas o argumento que não está discutido em nenhum momento ali é que aonde então a gente vai estudar a música brasileira se não na universidade pública do Brasil? Porque a gente acaba não conseguindo estudar a música brasileira na universidade pública do Brasil. Daí, enfim, né? É uma discussão longe, mas a pauta, para não ir longe, porque se a gente fica 10 dias falando sobre isso, é a relação com a música erudita, né? Onde é que entra, né, a música erudita nisso, ou o próprio choro, de certa forma, é a nossa forma de erudição, né, dentro da música. A nossa música com erudição é o choro no Brasil. Como é que tu vê isso, professor? Olha só, eu acho que essa realidade, que talvez no Rio Grande do Sul ainda seja meio... o conflito seja mais barra pesada, eu acho que no Rio, por exemplo, já mudou. Para você ver, nessa própria universidade onde eu estudei, onde era proibido de tocar violão, hoje tem curso de cavaquinho, de bandolim. Então, os músicos de choro entraram, entendeu? Na Unirio é a mesma coisa. Eu tenho, inclusive, pessoas que foram meus alunos de violão, assim, adolescentes que são professores de violão lá de arranjo na Unirio. Então, acho que essa coisa vai acabar mudando no país todo. Mas, sem dúvida, o choro é uma ponte que sempre ligou a música popular à música de concerto, porque é a linguagem popular.
mais elaborada, né? E da qual os grandes compositores de música de concerto sempre fizeram uso, né, no seu trabalho. A gente não pode esquecer, né, que o Vila, o Radamés, do Guerra Peixe, o Mignone, todos esses caras eram músicos que tocavam choro, que tocavam valsas, que gostavam dessa... e compuseram não só peças sinfônicas usando a temática e a rítmica do choro, mas compuseram choros mesmo, choro, né? O Radamés, então, tem centenas de choros maravilhosos, né? Então, eu acho que essa ponte foi feita, ela é inquestionável, e é ela que vai fazer com que a música popular de nível superior tome o seu espaço nas universidades, mais cedo ou mais tarde, entendeu? Os caras a audiência está falando aqui, a audiência está falando, meu professor de flauta brigava comigo quando eu tocava choro. Tem um monte de história. E mal sabe o professor de flauta, que eu não sei nem quem é, no caso, que o Calado, que foi o primeiro grande compositor de choro da história, era o professor de flauta do conservatório, onde é a escola de música da UFRJ hoje, né? O Conservatório Imperial de Música. Ele era o professor. Então, isso é uma grande bobagem. As pessoas não conhecem a história da música brasileira, infelizmente. Muitos desses que tocam música erudita, que estudam na Europa e que são ligados à música europeia, eles desconhecem a história da música brasileira e cometem essas falhas graves, né? Exatamente. Mas em compensação tem o Toninho Carrasqueira, né? Que é o mestre de flauta da USP e que arrasa no choro e que fez um trabalho... A tese de doutorado dele mostra com clareza como usar o conhecimento que os músicos eruditos recebem na sua formação para tocar música popular, né? É o trabalho de doutorado dele, que é lindo esse trabalho. Que daí é unir as coisas, é realmente a pessoa que coloca em paralelo, né? Não coloca uma música abaixo da outra, né? É uma pessoa que une as forças da música erudita com a música com choro, coloca isso em pé de igualdade e que transforma, né, no caso do Toninho, um músico que é único, né, no mundo, né? Matias, inclusive, isso é uma coisa importante para o mercado de trabalho, entendeu? Porque você continua formando músicos para tocar em orquestra e as orquestras estão fechando. Então, esses caras ficam na rua sem saber tocar música popular. Exatamente. E sem mercado de trabalho, entendeu? Então, se você aproxima, você cria orquestras populares que possam trabalhar com música popular também, e você abriga essa mão de obra que vai sendo formada a cada ano e que tem um espaço reduzido hoje de trabalho por conta do fechamento de muitas orquestras. Né? A argumentação que se colocou, inclusive, no debate, a gente está indo longe porque o tema é muito importante. Foi, a gente não deve ficar dentro da universidade também refém do mercado. Mas se a gente for olhar para outra ótica, né, o grande trabalho excepcional, talvez eu acho que é o maior da história, que se chama Princípios do Choro, feito por ti, né, lá na Paz também, essa coleção gravada, né, pela escola, por todos os professores, né, foi um trabalho que, não só um trabalho artístico incrível, mas que salvou a obra dos compositores. Então é uma salvaguarda da cultura, né? Então não é só a questão da reserva de mercado, que como tu comentaste agora, mas também do cuidado com o nosso passado, com o nosso patrimônio cultural. No momento que na universidade pública a gente não pesquisa a música brasileira, ela está se apagando, né? E a gente está investindo em coisas e perdendo o nosso patrimônio cultural, que acaba indo, né, se esvaindo, né, ou sendo salvo na mão na minha opinião, heróis que nem tu, que fizeram um trabalho tão excepcional como é o Princípios do Choro, que quem está assistindo aí, ouvindo, tem que conhecer e tem que ir atrás. Gente, a gente vai para a próxima música, então. Babiton, por favor, toca o Pé de Boi, o machixe feito no dia 1º de fevereiro, pelo Maurício.
Eu sou Matias Pinto, coordenador aqui da Oficina de Choro de Porto Alegre e locutor do programa Choro Nosso de Cada Dia, que está acompanhando o anuário, né, do Maurício Carrilho e acompanhando, né, essas criações diárias do maestro Maurício Carrilho aqui na Estação Democracia. O choro geralmente é comentado a cada 10 livros, 11 falam que o choro é uma mistura de música europeia com música africana e fazem esse comentário. Para mim, eu sempre tive uma percepção que o choro é evidentemente muito mais africano, uma raiz muito mais da música africana do que qualquer outra coisa. Inclusive, eu acho que se a gente fosse falar, a gente devia inverter, né, essa ordem que geralmente é colocada nos livros. Mas eu queria saber de ti, professor, como é que entra essa influência, de que forma ela se apresenta nas músicas, enfim, os ritmos, como é que são as levadas, como é que a gente adapta essas coisas, dessas levadas de influências evidentemente africanas? Eu acho que o que foi preservado das danças europeias foi a forma, né? A quadratura, né? A forma rondó, né? De 3 partes, com aquela volta para a primeira e tal. Mas realmente o espírito é muito mais africano do que europeu. O espírito de zoação, né? De brincadeira, de dar rasteira, né? No acompanhador, de fazer um caminho de harmonia para derrubar os menos habilidosos. É uma coisa muito parecida com o jogo da capoeira, com o futebol que o Brasil jogava diferente, né, do resto do mundo, que agora ficou tudo a mesma coisa, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver, realmente, o jogo e a confraternização, né? E uma coisa que vai também além da África, que é a coisa que acontece da mistura do Brasil, né? A gente tem que pensar que no Rio de Janeiro, onde o choro começou a sua história, a gente tinha no meio do século XIX um grupo de pessoas negras que não se sentiam mais africanas, né? De pessoas descendentes diretos de europeus que não se sentiam mais europeus também, né? E fora a grande contribuição dos indígenas nessa história toda, né? Porque a gente sempre deixa de lado os índios nessa formação, mas tem inclusive instrumentos, né? O primeiro instrumento de percussão usado no choro é o instrumento que vem da música indígena, né?
são os chocalhos, aquelas coisas de conta, né, que eram usados pelos índios também. Então, eu acho que esse povo, ele precisava de alguma coisa que juntasse essas pessoas. E o choro nasce dessa necessidade, né? É uma expressão coletiva de um grupo novo que estava nascendo, né? De um povo novo que estava nascendo, que era resultado dessa miscigenação toda, dessa mistura toda. Mas, com certeza, é uma coisa do Brasil, né? Mais do que de qualquer localidade hoje. E fora isso, a gente tem 150, mais de 150, né? Quase 170 anos de história dessa música no Brasil, né? Então, o desenvolvimento que ela tomou, eu acho que já faz com que ela seja uma coisa bem diferente, né? Exatamente. Das matrizes, né? Falou de coisa brasileira, vamos ouvir então o choro Saudade do Maraca, aí, nome indígena, casa de tantos times aí do Brasil, então Saudade do Maraca. Vamos lá, Babiton. Esse foi o Saudade do Maraca, aqui na Rádio Estação Democracia. A gente está ouvindo o programa Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário do professor Maurício Carrilho, o programa que acompanha as composições diárias, né, nesse quinto anuário do professor Maurício Carrilho. A gente está todas as quintas-feiras, das 18 às 19, aqui, né, trazendo um pouco o resumo da semana, né, anterior, comentando um pouco sobre as músicas, mas indo além, né? Falando sobre aspectos do choro e coisas importantes. Eu já pontuar para vocês que semana que vem a gente vai ter o professor Marcílio Dias aqui, né? Além de então acompanhar a retrospectiva das músicas do Maurício Carrilho, a gente vai falar também com o Marcílio um pouco, Marcílio Lopes,
Desculpa, me confundi. A gente vai falar um pouco sobre Pixinguinha também. Perdão aqui pelo erro do sobrenome. E a gente, então, ouviu o Saudade do Maraca. E eu queria fazer uma pergunta especial. Na verdade, é uma pergunta aqui, professor. A gente vê nesses caminhos dessas músicas que a gente está ouvindo agora, para quem não ouviu a resposta anterior do programa passado, estou falando sobre que quando a gente é obrigado a compor, a gente faz o anuário, acaba se obrigando a buscar novos caminhos. A pergunta simples, mas complicada. Tem algum caminho dentro dessa quantidade de músicas que tu possa considerar algo que nunca tinha acontecido, algo assim, a modulação Maurício Carrilho nessas músicas, um caminho que tu achou inédito, assim, nunca tinha visto um choro, algo que tu tenha assim, não, esse aqui realmente eu nunca tinha visto nenhum. Talvez tenha muitos, mas algum que tu te lembre assim, específico, uma modulação que nunca tinha rolado, alguma cadência assim, algo, ou sempre todas tinham referência. Eu não lembro, eu sinceramente não sei. Eu poderia citar algumas, mas eu poderia estar sendo injusto de citar por ter esquecido que eu já tinha ouvido aquilo com o compositor A ou B, entendeu? Mas realmente, eu acho que o grande mistério de fazer música todo dia é a gente conseguir encontrar um assunto, né? Essa música, por exemplo, que a gente acabou de ouvir, né, o Saudade do Maraca, tem uma coisa que é o... Aí você finge que vai para um lugar e volta, né? Esse drible que tem logo no primeiro compasso, na primeira frase do choro, porque normalmente na primeira frase do choro acontece alguma coisa que tenha a ver com a definir a tonalidade. Definir a tonalidade. Então, quando você já dá um drible logo no início, é uma coisa que não é muito comum no choro, né? Vocês estão ouvindo esse som aqui de fundo? Um pouquinho, muito pouco. É um maluco de um vendedor que ele passa aqui fazendo uma arruaça, ele já estragou várias gravações dessa do anuário. Estou lá gravando e passo... Ele vem de manhã e de tarde. Com certeza será o tema do choro de amanhã. Esse é o tema do choro de amanhã já. Mas eu acho que, né, voltando ao que você perguntou, eu acho que no conjunto do que eu fiz, realmente eu tento criar caminhos diferentes, né? Mas quando a música se encaminha por uma forma bem tradicional e bem clássica assim, do choro tradicional, eu não me importo com isso, eu não fico incomodado, entendeu? Eu nunca briguei com o choro tradicional, né? O fato de eu buscar novas coisas no choro não é porque eu não gosto do choro tradicional, é porque eu acho que precisa, né? O choro é uma música viva que precisa ser empurrada para frente, então a gente precisa descobrir novos caminhos. Mas eu adoro tocar um choro varandão com regional, daquela forma bem típica. Eu acho bacana, me divirto pra caramba. Moderna tradição. Bem, vamos ouvir então um gênero do choro, né, que é o ternário, né, a valsa, com a valsa insônia. Depois a gente vai falar um pouco sobre valsa, que também é um capítulo à parte, a gente pode ficar uma vida falando sobre as valsas aqui, as conexões que as valsas fazem, mas a gente vai ouvir então, vou pedir para o Babiton colocar para nós, a valsa Insone. Opa, vamos voltar ali que foi o dia errado, acordou com o pé errado. Vamos ver se tem a insônia, se não tiver a gente baixa ela aí e já vamos em sequência. Mas já que é a valsa, né, valsa é uma música que tem em tudo que é lugar, mas o que é, assim, o que a gente pode colocar, professor, assim como o que é a valsa brasileira? Por que bota esse brasileira depois do valsa? Pois é, acho que a valsa ganhou uma elasticidade, né, que não tinha, né? Era uma música muito marcada, né? E de dança marcada e com aquele ternário bem marcado. Eu acho que a valsa brasileira ela tem esse rubato, essa forma de tocar bem livre no tempo,
E que, por isso, é um dos gêneros mais difíceis de se acompanhar, né? Porque você tem que, ao mesmo tempo que você precisa dar base para o solista, você tem que conduzir a música, você não pode impedir que o solista ralente ou acelere quando ele quiser fazer isso expressivamente, né? Então, você manter essa sincronia é uma coisa complicada, é uma coisa que não é para os principiantes, né? Eu vi tu comentando, desculpe o tu, né, gente? Eu estou falando aqui a partir de Porto Alegre, então vai ter bastante tu aqui, menos você do que vocês estão esperando. Mas eu vi você, então, comentando que o Radamés falou que ao assistir, né, o Nazaré, ainda tocando no Odeon, uma das características principais dos tangos, né, o tango brasileiro que eles tocavam, era ter o rubato, sobretudo o rubato entre partes, né? É uma coisa emprestada também, era uma característica que ele jogou também para coisa binária, assim, era um jeitão de tocar que era presente também no tango, e eu acho que é menos hoje em dia, acontece, tá certo isso, dizer isso, que os tangos viraram mais dentro do tempo, assim, perderam um pouco desses rubatos, assim? Eu acho que as pessoas confundem tocar músicas ritmicamente ativas com tocar a tempo, né? Eu acho que você pode tocar a tempo quando você quiser, mas você pode tocar com rubato, mesmo que tenha instrumentos de percussão. Eu acho que os músicos, os percussionistas, eles não são umas maquininhas que você liga e ele fica tocando naquele beat a vida inteira. Ele pode ralentar e acelerar como qualquer outro músico. Então, eu acho que o tango é uma música que realmente o Nazaré, que foi talvez o principal compositor desse gênero, ensinou isso pra gente, né? O Radamés nunca tocava Nazaré a tempo, ele sempre fazia os rubatos que o Nazaré sugeria quando tocava, né, no cinema lá, na sala de espera. E eu acho que a gente deve cultivar isso, porque realmente o ganho expressivo é muito grande, né? Enorme, né? Fica totalmente diferente. Bem, a gente vai agora sim, Babiton, a valsa Insone, então, para nós.
Gente, essa foi insônia, valsa linda, professor, do dia 3 de fevereiro, né? A gente está chegando ao fim do programa de hoje, Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário do professor Maurício Carrilho, que acompanha as composições diárias, né, nesse anuário, no 5º anuário do professor Maurício Carrilho, aqui na Rádio Estação Democracia. Vocês que estão ouvindo aí podem acompanhar também o programa Bom Dia Democracia, com Paulo Tim e Babton Leão, promovendo espírito republicano através da defesa da informação como um direito de todos. O programa vai ao ar de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, e fique bem informado aqui na rede Estação Democracia. Bem, a gente está indo para o fim do programa de hoje. Eu queria anunciar, então, que a produção está trabalhando bastante, né? Não é só o Babton que está trabalhando, e nem só eu, o professor Maurício, que estamos trabalhando. A produção, né, com o Gabu, o Marcos estão fazendo uma parte de produção muito importante, que vai inaugurar hoje uma série que é Tocando com o Maurício, né? A gente vai ter uma música hoje com o convidado que toca, né, com uma gravação com a base do professor Maurício Carrilho. Então, antes de eu anunciar a música, eu vou passar a palavra para o mestre aqui, para ele dar a palavra final dele do dia, e depois a gente anuncia a música. Essa valsa que a gente ouviu, eu fiz para minha amiga Áurea Martins, grande cantora, uma pessoa muito especial, muito querida. E, bom, a gente vai ouvir um choro, né, com o Luizinho. Com o Luizinho. Um choro que chama Seringa, né? É assim, um choro evocativo dessa vacina, né, que chegue logo para todo mundo, né? Meu Deus, óbvio. Reconquistar a nossa liberdade, né, sair dessa prisão domiciliar. Por favor. Pois é. Então tá, gente, lembrando de novo que a gente está aqui no ar todas as quintas-feiras, das 18 às 19. O programa fica gravado, quem não puder ouvir, quiser recomendar o programa para ouvir os programas anteriores, ouvir as músicas, os comentários do próprio compositor, imaginem vocês, né? Podem buscar lá o arquivo. Então a gente vai se despedir hoje, avisando que semana que vem o Marcílio Lopes vai estar aqui com a gente, o professor Marcílio Lopes, mestre do choro também, falando um pouco sobre Pixinguinha e com a retroativa dos choros que o Maurício for fazer daqui para frente. Então, a gente vai finalizar com o choro Seringa, com a participação do craque, né, meu grande amigo querido Luizinho Barcelos, tocando, né, nesse quadro que inaugura hoje, que é Tocando com o Maurício. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira. 1, 2, 1.
Estação Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário de Maurício Carrilho. Apresentação Matias Pinto. Produção Gabu e Marcos Ferreira. Técnica Babiton Leão.